Mas, pois bem, gente boa, nosso tema de hoje é baseado num documentário chamado Índice da Maldade, que passa no Discovery Channel. O programa específico que eu selecionei para hoje é sobre mentes delirantes. E no aspecto das mentes delirantes, que são pessoas no documentário apresentadas como sofrendo de doenças ou agravos ou desequilíbrios mentais sérios e constatáveis e que relacionaram o seu próprio problema, o seu próprio surto mental a ações violentas. Então o documentário tenta, de um lado, diagnosticar o elemento da disfunção mental e, de um outro lado, ele aplica esse elemento delirante da disfunção mental a um elemento de imponderabilidade para eles, que é por que determinadas pessoas sofrem do mesmo mal mental e não deflagram em si mesmas o mesmo processo de violência, e porque outras com o mesmo mal deflagram um processo de violência. Há um elemento aí no meio que é de uma imponderabilidade neurológica e que recai num outro campo, que é o campo da psicologia ou da espiritualidade ou das dimensões imponderáveis da natureza e do caráter, mas o fato é que é possível diagnosticar, em muitos desses casos, lesões cerebrais extraordinárias modificando o comportamento, especialmente de modo relacionado à esquizofrenia, a gente que ouve vozes, e especialmente essas vozes relacionadas à violência. Como no meio cristão, qualquer pessoa que ouve voz, ou está ouvindo a voz de Deus, se a voz for doce e suave, Jesus está chamando, ou está ouvindo a voz do diabo, se for uma voz de violência, e não sobra nunca o espaço para uma deficiência mental real, constatável, cerebrável, estudável, com medicinas aplicáveis a ela, é que eu gostaria que a gente assistisse com esse olhar o documentário, até porque eu sou bombardeado de cartas de pessoas que nitidamente estão iniciando processos esquizofrênicos na igreja evangélica, que negam-se a se tratarem, a se deixarem tratar, porque doença mental no meio evangélico ainda é um tabu desgraçado. O cara cuida da unha, do fígado, do coração, dos rins, do baço, de qualquer coisa, dos olhos, obtura os dentes, faz canal, trata do ouvido. O corpo inteiro existe, mas o cérebro, no meio cristão, é uma dimensão proibida. Parece que não é um órgão, parece que não faz parte do corpo. Parece que se adoecer foi o diabo que o malignizou. E essa é uma coisa tão perversa, mais perversa do que a esquizofrenia, porque o esquizofrênico evangélico ainda sofre o agravo de que a sua esquizofrenia é tratada como pecado, de modo que o principal surto do esquizofrênico evangélico, o principal tema de surto, é o pecado contra o Espírito Santo. O cara entra num processo esquizofrênico na igreja evangélica, ele começa logo a seguir a achar que está pecando contra o Espírito Santo. As vozes que ele começa a ouvir, que são tematizadas pela alma dele, pelo substrato cultural, espiritual ou de valores dele, no caso, tendo a crença ou a religião presente, obviamente que esse é um elemento de natureza essencial na crença de qualquer pessoa. E com a culpa que o sofrer da mente produz no indivíduo cristão evangélico, é impossível que o tema da religião ou de Jesus, e em Jesus o tema da irremediabilidade do pecado contra o Espírito Santo, não seja logo captado, pinçado por essa mente adoecida no seu próprio processo de autoflagelização, e aí ele começa a ouvir coisas horríveis acerca de Jesus, do Espírito Santo, de um monte de coisas. Vai lá, come Maria, mãe de Jesus. Escuta, você está de 4 aí, cuidado que o anjo Gabriel vai já meter em você. São as cartas que eu recebo, não só agora, a vida inteira, a vida inteira. A temática da esquizofrenia do crente é diferente. E a tortura dele é maior,
porque na igreja ainda se diz que ele não pode se tratar. Na maioria das vezes o cara, quando se trata, é escondido. As igrejas pentecostais e neopentecostais vão tratar isso como demônio. E o sujeito vai desenvolvendo aquele psiquismo demoníaco que é associado à esquizofrenia dele, faz dele o surtado dos surtados. Não é à toa, 70% das pessoas que estão nas clínicas psiquiátricas do Brasil são de origem evangélico, pentecostal e neopentecostal, porque a profundidade do surto, quando se instala, é dramática. Então, antes que a gente prossiga, queria ter feito só esse introito para você ver o documentário também tendo essa outra referência em mente. Então, Tiago, solta aí o Índice da Maldade, do Dr. Michael Stone. Hoje o tema Mentes Delirantes, especialmente voltado para a esquizofrenia. Vamos lá, então. Gente boa, a gente está de volta. O documentário foi esse que vocês viram aí. Eu adverti no início que o nosso interesse não era no documentário em si, não era na relação que eles apresentam entre delírio, esquizofrenia em alguns casos, ou na maioria dos casos, e violência e morte. Isso aí é só o enredo do documentário. O nosso interesse aqui é um outro, a meu ver, mais profundo, e tem a ver com 2 ou 3 coisas relacionadas a ele. Número 1 o documentário trata e conclui, inclusive, a si mesmo com uma frase que, a meu ver, é perigosíssima. Qual é a frase? O Dr. Stone está estudando profundamente a mente humana para diagnosticar esses casos e, em alguns casos, para praticar uma medicina preventiva em relação a isso. Ou seja, associando o delírio à violência. E é uma quantidade enorme de pessoas nesta vida delirantes e absolutamente pacíficas. Mas a tendência desse tipo de ciência reducionista, que faz do cérebro o santo dos santos do ser, e o cérebro está longe de ser o santo dos santos do ser, se ele tiver que ocupar algum lugar aí, ele está ali entre o átrio dos gentios e o santo lugar, mas está mais para átrio dos gentios do que para santo dos santos, uma dimensão mais profunda do que ele e outra mais profunda do que essa que a ele é profunda, de modo que tratar tudo como se a mente pudesse ser circunscrita ao software cerebral, ou melhor, nem ao software, ao hardware cerebral, a máquina cerebral, é um reducionismo extraordinário e é perigoso, porque há um encaminhamento para aquele tipo de ação eugênica que a gente viu Hitler praticando e que qualquer um que tenha a filosofia de que seja possível eliminar problemas futuros pelo diagnóstico prévio de qualquer disfunção cerebral no indivíduo, vai fazer encaminhamentos inevitáveis por uma sociedade que no futuro vai fazer o possível para trabalhar com as categorias da perfeição genética desde o exame fetal. Se houver históricos familiares naquela direção ou propensão, e se uma coleta de gene mostrar, depois que o genoma está todo mapeado, uma propensão daquela pessoa a isso, os encaminhamentos de uma sociedade que quer confortos, não quer lidar com o diferente, não quer lidar com a possibilidade do risco do diferente que cause um problema ao fluxo das normalidades, isso aí encaminha inevitavelmente para aquelas supostas medicinas preventivas de dor e que caminham para processos abortivos ou impeditivos de continuidade da vida. Lá no futuro, lá na frente, é impossível que a presunção desse saber não deflagre essa tentativa de profecia genética reparativa dos problemas que ainda nem existem nem chegaram. E não é de todo
nem de longe improvável que quando isso se instale como um axioma, um dogma científico, uma quantidade enorme de pessoas recorram a isso por absoluta ignorância, por uma razão simples. A psiquiatria está longe de poder ser uma ciência que determine as causas desse tipo de disfunção, até porque ela lida com os efeitos, ela lida de modo tópico, e o fato de que ressonâncias magnéticas, medição de frequência, ultrassom, como tudo isso que a gente viu aplicado aí, detecte perdas crescentes de tecido, anomalias cerebrais e coisas do gênero, continua a questão. Foram essas coisas que geraram o comportamento ou foram coisas de natureza muito mais profunda, pulsões psíquicas que habitam uma dimensão anterior ao próprio cérebro? Afinal, a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Ou seja, existe uma dimensão que precede a viagem cerebral inteira que vai se transformar depois em fala e expressão, até do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista de quem lida com a natureza humana, do ponto de vista de quem mapeia o fato de que circunstâncias igualmente graves na vida de pessoas diferentes podem gerar produtos totalmente diferentes, mostrando que tem um software mais profundo em operação do que simplesmente a disfunção no hardware, no cérebro. Então é sobre isso aí que inicialmente eu gostaria que a gente conversasse. E num segundo momento, a gente verificar o significado interessante de algumas dessas descobertas relacionadas ao cérebro e que confirmam alguns desses princípios bíblicos suaves, poéticos, mas carregados de uma verdade esmagadora sobre o sentido da natureza humana. E por último, uma conversinha rápida sobre a natureza humana, que é algo absolutamente desprezado num documentário como esse, porque ele fica totalmente reduzido às funções cerebrais, numa ignorância total sobre a peculiaridade e sobre a distinção e sobre a singularidade de cada indivíduo humano, da natureza humana mais profunda e da construção completamente irrepetível da psique de cada indivíduo no planeta. Então eu queria deixar que vocês falassem um pouco. O Vitor estava fazendo comentários assim, antes da gente começar. Você, Jack? Eu tenho uma pergunta para ti, não sei se está na sequência do teu cronograma, mas que registros bíblicos, os mais antigos, que a gente tem acerca de esquizofrenia? De esquizofrenia especificamente? Especificamente. Com essa terminologia em lugar nenhum, porque ela é moderníssima, né? Com relação à civilização. Agora, do ponto de vista da manifestação, depende de quem faz o diagnóstico. Se for, por exemplo, no ambiente psiquiátrico, quase todo mundo que tem visão e ouve voz é esquizofrênico. Então na Bíblia escapa pouca gente. Escapa pouca gente, né? Você na Bíblia teria gradações esquizofrênicas por uma visão psiquiátrica reducionista. Abraão teve visões, ouviu voz, teve um surto um dia delirante de levar o filho ao alto do monte para matá-lo. Então, por essas categorias psiquiátricas, esse cara ouviu uma voz e saiu delirantemente para matar o filho. Foi impedido por um outro surto, de uma outra visão de um anjo. Mas ele recai nesse ambiente de doença. De doente, não é nem de doença. Veja todos os demais. Quando você não tem um cara que ouve vozes, mas você tem os surtos, toda convicção extrema na Bíblia, do tipo que faz dizer, antes de eu nascer eu fui chamado, soa a surto na mesma hora para os pudicos ouvidos psiquiátricos. Esse é um cara narcisista ao extremo, antes de nascer já tinha um significado. É algo com que nenhuma ciência lida. Um sujeito já pré-significado para a vida é
já carrega o label de um surtado. Aí, nesse sentido, Paulo, Jeremias, Isaías, toda essa moçada já se coloca na vida um Davi como um cara pré-definido na existência. Quando você chega aos profetas, na era das grandes visões, sim, na era profética, começando, vamos dizer, com Elias, Elias não passa em nenhum teste, de nenhuma natureza. Psicotécnica, de qualquer que seja a qualificação de exame, de questionário psiquiátrico, de tudo mais, porque é um cara que está aqui, acerca dele se diz, pode ser que o Senhor te arrebate e tu saias correndo por aí. Que figura normal no ambiente humano vai se identificar com alguém que possa sofrer essa pulsão de subitamente sair correndo por aí. No nosso ambiente atual, esse indivíduo carrega o label na hora de uma esquisitice andando para a esquizofrenia, né? Porque Saul era o Saul, o diagnóstico que se dá dele na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, do Velho Testamento, pelos 70 anciãos de Israel, é de hipocondríaco, é a palavra que se usa lá. E Saul foi acometido por um espírito maligno da parte do Senhor, e quando se fala de fúria, a tradução é sempre relacionada à hipocondria. Agora, Zacarias, que era um cara que piscava e tinha visão, né? A profecia de Zacarias, pelo amor de Deus, cada piscada do homem era uma visão. Não tem nenhum profeta que num espaço tão curto de um texto profético, na Bíblia, narre mais visões do que Zacarias. Ezequiel é outro coitado, que não escapa de nenhuma avaliação psiquiátrica. Jeremias vivia num estado de melancolia e depressividade permanente para o gosto das caracterizações do que seja saúde mental. E por aí afora você pode ir andando. Então, com essas categorizações, o mais gritante é o gadareno. A ponto de que, durante muitos anos, eu lia livros de psicólogos cristãos que só tratavam o gadareno como o esquizofrênico de Gadara. Essa era a designação que davam para designar para o esquizofrênico, né? De modo que, eu não sei se eu respondi a tua pergunta. É isso aí. É isso aí. Agora, é sempre interessante a gente observar que a leitura de boa parte dos profissionais da área é sempre associada a causa e efeito. Né? Se ele está agindo assim, então é porque é isso. Se teve tal comportamento, é porque é isso. Né? E rotula e aí coloca dentro de uma categoria. Exatamente. E aí categoriza tanto que o cara se torna, né? Exatamente. Se torna, né? Que é aquilo que a gente estava falando. Eu acho interessante também a gente pensar e relativizar a questão do diagnóstico, entendendo da onde que a psiquiatria parte. Da onde que esse olhar parte, né? Tem um livro muito interessante do Foucault chamado A História da Loucura, em que ele faz realmente uma arqueologia da construção da psiquiatria junto à nossa sociedade ocidental, e que, na verdade, a psiquiatria sempre esteve a serviço do Estado, ou seja, era uma ciência que tomou dimensões legais e até legislativas, no sentido de apontar aqueles que são aptos a viver em sociedade e aqueles que não são aptos. Então, essa ciência do normal e do anormal é uma ciência que visou, em seu início, vamos dizer assim, uma definição do louco para o social, e não do louco em sua própria loucura, no sentido de entender a originalidade daquela loucura, e o que aquela loucura quer expressar. Né? Quando os leprosários terminaram, ficaram vazios na Europa do século XVI, XVII,
eles foram utilizados para toda sorte de pessoas inaptas, para os criminais, para os marginais, para os alquimistas, para os esquizofrênicos, e todos estavam ali juntos, vivendo na mesma perspectiva. E é aí que começou um tratamento que se chamava o tratamento moral, é uma doença das paixões. Então vão moralizar esse sujeito. E a psiquiatria veio para moralizar isso. Então o começo desse olhar é um começo que não se perdeu com o tempo, continuou ao longo do tempo essa questão aí, né? Sem se falar que esse tipo de permissão que a psiquiatria ganhou para lidar com a mente humana, e mais do que com a mente humana, com o cérebro humano, no passado, chegou a extremos extraordinários. Por exemplo, existe um determinado arianismo na psiquiatria que o Hitler manifestou com muita clareza. Transformou aquilo em questão de saúde pública. Determinar não só o etnicismo da superioridade ariana, mas determinar que dentro da superioridade ariana, os próprios arianos que tivessem estados mentais deficientes fossem eliminados. E a psiquiatria no nazismo teve uma função extraordinária quanto a separar uma coisa da outra. Não estou dizendo que foi só lá, só estou dizendo que ali ganha uma exemplificação estereotipada imensa do que você acabou de dizer, que no fundo acontece em todos os lugares. É uma ciência da normatização, não é? E outro elemento relacionado a isso aí tem a ver com o fato de que a necessidade de gerar essa norma de comportamento é uma necessidade imposta pela produtividade econômica, social, uma série de coisas. Daí também a psiquiatria ser das ciências da mente a mais atrelada à indústria também, não só a política, como a gente já viu, a política de moralização, normalização, normatização, mas como ela lida com o elemento químico, e o elemento químico ela não faz nascer num diálogo, ela tem que se servir de um processo econômico e industrial que é um dos mais poderosos da Terra, que é a produção de drogas, de farmaqueia, de modo que o psiquiatra, se não tomar cuidado, ele passa a ser profundamente conduzido por uma outra pulsão coletiva, que é essa de, se ele não é normal por conta própria, a gente o fará normal pela dopação desse próprio indivíduo. E eu me lembro... Segura o cara, né? Segura o cara na Segura o marra. cara. E aí, por exemplo, quando eu era menino, muita gente ainda sofria aquelas intervenções de lobotomia, que eram as coisas mais desgraçadas deste mundo. Ainda havia... Havia. Eu tenho amigos que foram lobotomizados. Mais velhos do que eu, assim, 10 anos, 8 anos, mas lobotomizados. Completamente. A família se reunia, era quase uma amígdala no cérebro. Porque a amígdala, a amígdala da garganta, foi moda durante uns 25 anos, qualquer família abastada ou de classe média, tirar a amígdala do filho com 8 anos de idade. Como foi quase moda fazer a operação de apêndice. O cara nem tinha muito problema. Apêndice é um apêndice, então tira o meu apêndice, para um dia eu não ter apendicite. A amígdala, tiraram a minha, por exemplo, a maior estupidez. Porque eu era magro, não engordava, cheio de saúde, uma energia desgraçada, que era só o que se devia esperar de um menino. Energia. E eu estava vendendo energia. Não podia engordar correndo daquele dia 24 horas por dia. Mas estava todo fortinho, musculoso, mas quando eu fiz 8 anos de idade, em Manaus não se fazia-se operação de amígdala, mas não com as benesses de Disney para criança que Belém tinha. Então a promessa é, deixa eu fazer a tua amígdala, que depois você fica um mês
em Salinas, na praia ou em Mosqueiro, tomando sorvete. Aí a criança, deixa, sei lá o que é a amígdala, tira e depois deixa eu tomar o meu sorvete. E arrancaram a minha. Depois se ficou sabendo da ignorância extraordinária, que é tirar uma amígdala gratuitamente, sem necessidade. Né? A lobotomia era a amígdala cerebral. Havia famílias, quando a criança começava, o rapazinho, a manifestar qualquer sintoma de esquisitice em relação ao padrão familiar, lobotomizava o cara. Então, ele ficava aquele sujeito responsivo a estímulos que lhe fossem dados. Não lhe sendo dados, ele era um indivíduo desestimulado para o resto. Uma família acomodada preferia lidar com um filho que só dissesse, se você dissesse levante e vá, ele fosse, e se você não dissesse levante e vá, ele não iria a lugar nenhum, do que lidar com o que ficasse andando pela casa e que precisasse ser acompanhado para ser entendido, discernido, compreendido e ajudado. Então, explica para nós o que é lobotomia. Deixa o Vitor falar um pouco, porque ele estava na linda agora. Lobotomia é uma intervenção no cérebro, uma cirurgia em que você, vamos dizer assim, coloca o cérebro do sujeito apto a existir, nem que seja vegetalmente, entre os indivíduos, no sentido de que você amarre todos os surtos ou toda a loucura interior daquele sujeito. Não se trata, simplesmente se amarra. Abre o campo do cara? É uma cirurgia, é uma intervenção violentíssima diretamente no cérebro. É o que você vê, por exemplo, no filme Laranja Mecânica, quando querem curar aquele psicopata, eles fazem uma lobotomia, né, também nele. Então é a última alternativa para colocar o sujeito dentro dos trilhos, só que ele fica um vegetal nos trilhos. Em que parte do cérebro? Aí eu já não tenho essa É no lóbulo. Um quilóbulo específico, porque isso não faz parte da minha prática, né? Agora, eu acho interessante que há necessidade de se resgatar uma dimensão humanística da própria prática psiquiátrica. Você se lembra do Walter Santa Rosa? Quando a gente morava no Rio de Janeiro, aquele meu amigo psiquiatra? Lembro. Ele é um psiquiatra extremamente humano e original, porque é o único que eu conheci que tomava os medicamentos psiquiátricos para ele sentir dentro dele quais eram os efeitos daquilo ali, para ele poder tratar os doentes e entender o que os doentes sentiam, entendeu? Se todos os psiquiatras tivessem um pouquinho tomasse uns remédios, dessa ousadia para entender o que o outro passa, acredito que um resgate humano, em que o sujeito não seja completamente objetivado, não se torne objeto do olhar psiquiátrico, mas de um sujeito que precisa ser tratado e curado, haverá uma mudança, né? Eu acho a necessidade de uma humanização nesse olhar. Psiquiatria, olhar para o doente, aquilo que a gente estava conversando. A Maria que tem uma dor de cabeça, e não a dor de cabeça da Maria. Não dá para ficar cortando as coisas. Está aqui, ó, Wikipédia, é uma intervenção cirúrgica no cérebro, onde são seccionadas as vias que ligam os lobos frontais ao tálamo e outras vias frontais associadas. É uma circuncisão no cérebro. Não, é uma castração, porque o cara fica... É uma castração, mas melhor, uma castração no cérebro. Mas na realidade, depende do nível da lobotomia. Havia as lobotomias radicais que praticamente paralisavam o cara. E existiam aquelas lobotomias que davam um sossega-leão permanente. Mas até nisso elas não eram completas, porque o sossega-leão nunca era permanente. Mostrando, para mim, como adolescentezinho jovem, quando eu comecei a conviver com os amigos lobotomizados, que existia uma coisa para além da lobotomia. Porque o cara tinha sido lobotomizado, ficava às vezes 1 ano legal e 2 meses surtado. Ora, se o surto nascesse no elemento cerebral exclusivamente, a lobotomia impediria qualquer continuidade de fluxo. Mas se apesar de lobotomizado, de tempos em tempos, ele ainda tinha aqueles surtos, é sinal de que o surto procedia de um ambiente mais profundo do que o que a lobotomia conseguia realizar. Por exemplo, eu fui pastor na igreja presbiteriana Betânia de uma pessoa que eu conhecia, ele mais velho do que eu nesse caso,
Ele devia ser mais velho do que uns 18 anos. Mas eu conhecia desde garoto, já lobotomizado. Depois eu vinha ser pastor dele. Um artista maravilhoso, sensibilíssimo. Uma família de pessoas ultra sensíveis. E ele era capaz de ficar 6 meses assim, naquele estado lobotômico, vamos dizer, meio na catatonia social. Aí você sorria, ele sorria, você tudo bem. Ele ficava naquele estado responsivo. De repente eu encontrava com ele nu na praia. Por exemplo, eu andava na mesma praia que ele. Eu andava na praia de Piratininga e ele morava na praia de Piratininga. E eu ia 6, 7 horas da manhã andar na praia. Aí às vezes eu encontrava com ele lá. Às vezes ele vinha babadão, soltadão e tal. E um dos episódios mais assim chocantes que eu tive com ele ali na praia foi um dia que eu encontrei com ele 7 horas da manhã. E eu vim andando, aí quando eu vejo aquela gritaria, lá vem ele correndo na praia. Reverendo! Aí eu parei, ô rapaz, não sei o que, aí um beijo nele, ele assim meio babado, eu vi que ele estava transtornado. E bonito ele. Aí eu falei, o que houve, fulano? Aí ele falou, tá vendo aquele pedaço de areia ali? A gente aqui em cima no calçadão. Aí eu falei, tô. Pois é. Eu comi uma estranha naquela areia esta madrugada. E não serei mais perdoado pelo Senhor. Aí eu disse, mas por que, meu irmão? O senhor não ouviu? Eu comi uma estranha. Não era a minha mulher. Eu vim passando, andando de madrugada e vi uma estranha. Me procurou e eu comi. Não serei mais perdoado e nem pisarei mais neste pedaço de areia. Aí se ajoelhou e chorava e dizia, me perdoa, reverendo. Digo, olha, mas você é normal, cara. Você é normal. Não estou dizendo que você devia ter comido a estranha. Tua mulher é gente muito boa. Eu só estou dizendo que não é anormal um homem sentir essa pulsão por uma estranha. Você está entendendo? Não é anormal. Não é anormal um homem comer uma mulher. Seja qual for, mas eu estou falando só do que eu disse a ele. E tal, tá, acalmei, até ele ir para casa e tal. Agora, no dia seguinte também você encontrava com ele sem esse registro, né? Se passasse um pouquinho mais, esquecia tudo. O registro já não estava mais. Mas ele não veio a suportar, foi os maus tratos da filha. Quando a esposa dele faleceu, infelizmente, do ponto de vista da nossa visão curta, humana, infelizmente ela morreu antes dele, ele ficou muito só. E aí uma filha linda, uma modelo na Europa, casada com um europeu oportunista, aproveitador, parecia mais um gigolô da esposa do que qualquer outra coisa, vieram para o Brasil querendo a herança. Casa na praia, essas coisinhas que eles tinham, e que eram também já herança de família e tal. E aí, como o cara era lobotomizado, mais saudável, fisicamente andava todo dia, não ia morrer tão cedo, eles foram ficando ansiosos pela morte do homem para poderem ter a herança. E aí iniciaram-se 5, 6 anos de maus tratos tão grandes sobre ele que ele se suicidou. Nossa, Se suicidou. E é um suicídio sem nenhuma consequência. Não é nem para ser discutido o suicídio de um indivíduo desse. Claro. Como, por exemplo, eu estava dizendo aqui ao Vitor, a minha experiência com esquizofrênicos foi forçada pela existência desde que eu nasci, porque eu sou sobrinho de um esquizofrênico, do irmão da minha mãe, o tio Lucilo. E um homem maravilhoso, crente, misericordioso, piedoso, educado na piedade, na bondade, na misericórdia, no carinho e tudo mais, mas tinha heranças genéticas ruins do meu avô, que passou para ele uma carga de sífilis extraordinária
no processo da concepção. E depois disso ele teve uma meningite leve, mas que alterou o cérebro dele. E teve um terceiro elemento, a meu ver, fundamental, que foi o elemento traumático da história. Em razão dessas coisas, o processo hormonal dele não era saudável. Então ele desenvolveu, por exemplo, uma bunda muito grande, a musculatura dele não era muito masculina, os contornos eram mais femininos, o ombro dele era estreito, a cabeça dele era muito pequena, desproporcional. Então ele se transformou num prato cheio para os amigos, e a infância pode ser muito perversa com o indivíduo anômalo. E no passado existia uma perversidade inocente com a anomalia enorme. Hoje em dia é politicamente incorreto, né? Se passar um aleijado e o cara ficar dizendo aleijado, caranguejo, mas quando era garoto, não era assim. As crianças eram muito perversinhas nesse negócio. Olha o cego, o doido, o aleijado, o manco, o coxo, O gordo. o gordo, era tudo gritado assim, né? Era tudo muito escrachado. Nesse sentido da infância em bando. Quando botava meninos em bando, era isso que se fazia muito. E ele foi muito maltratado socialmente por esse tipo de coisa, com a cabeça fraca que ele tinha. Ele foi internalizando isso, foi ficando cada vez mais esquizoide, porque sempre existe a necessidade de um elemento traumático para poder ser a ignição do processo quando ele vai se abismando, né? Então ele já estava aí, mas o golpe de misericórdia dele mesmo, ele vivia assim oscilações controladas, tanto é que ele era ainda funcional, ele trabalhava numa tipografia, ia todo dia, voltava todo dia, casou, tinha manias de perseguição, era paranoico em várias coisas, mas tudo ainda sob controle. O que foi o choque definitivo foi a traição da esposa. Quando ele descobriu que a mulher, ele que já se via assim, quase como um cara que sem direito a ter uma mulher, de tanto que ele foi chamado de bundudo, de não sei o que durante a vida inteira, e casou com uma menina muito bonitinha, e que para ele era tipo um casamento para cima, ele olhava para aquela mulher que era superior a ele na beleza e tudo, de repente ela o trai, e foi uma sucessão de traições. Aí ele não voltou mais. E eu estava aí com os meus 12 anos de idade quando isso aconteceu. O convívio com ele o resto da vida passou daquele comportamento anômalo controlado, nos primeiros 12 anos da minha vida, para o outro completamente descontrolado. Mas incapaz. E aí que entra o elemento que eu queria conversar. Incapaz de qualquer surto de violência, incapaz de qualquer maquinação dele para o outro, perversa. Ele era apenas um para-raio de imaginações, de paranoias em relação a ele mesmo, de outros para com ele, nunca dele para com outros, nunca era ele imaginando o mal para o outro. Era sempre ele imaginando que os outros estavam construindo males a ele. Então, do ponto de vista dele em relação a esse documentário, que associa a mente delirante à violência, isso era uma impossibilidade total. Ele era quase impotente para a violência, não porque fosse fisicamente impotente, porque rodava nele um software de uma bondade, de uma generosidade que o incapacitavam para aquilo, mostrando que tinha algo mais profundo do que a doença nele, algo nele mais profundo que a doença.
Quer dizer, ele era maior do que a doença, que é uma coisa que a psiquiatria parece não conseguir lidar. O cara fica do tamanho da doença, né? E quando eu comecei a ver isso nele, foi um pouco antes de eu me converter, e aí eu entendi que a melhor política em relação a ele era dar razão a ele. Porque todo mundo que tentava discutir com o delírio dele, só granjeava ódio, tristeza e o descontentamento nele, se ele se sentia o cara mais desprezado da terra, porque ele não era crido. E aí eu comecei a fazer perguntas ao meu tio médico, a algumas outras pessoas, como é que isso funcionava. Aí quando eu entendi que a subjetividade dele era a coisa mais objetiva que ele tinha, que a subjetividade dele era absolutamente A concreção dele. objetiva e concreta para ele, eu falei, como é que eu vou discutir com um cara dele? E eu que já tinha tomado ácido lisérgico, já tinha tomado LSD e ayahuasca, não sei o que e tal, já tinha tido algumas visões induzidas, sabia que quando você está num estado daquele, não tem ninguém que te demova de um estado daquele. É a história de saber qual é o efeito, né, na cabeça. Então ficou mais fácil para eu lidar com reverenciar a realidade da subjetividade dele do que, por exemplo, papai, àquela altura. O papai às vezes enfrentava, querendo chamá-lo para aquela realidade de todos nós, da observação unânime. E eu comecei a dizer, papai, não é por aí. O senhor quer ver como é que não é? Ele briga com o senhor, briga com a mamãe, briga com a Sueli, só não brigava com a Aninha, que a Aninha era muito pacífica, muito criança ainda, a mãe do Daniel, então ela só achava aquilo diferente, mas não enfrentava, né? Mas os outros que enfrentavam, ele ficava chateado uma semana inteira, não sei o que e tal. E eu falei, olha só comigo, ele chega para mim e diz assim, meu filho, ele acordava de manhã, morava nos fundos da nossa casa, nossa casa era ali, papai fez ali atrás um apartamentinho para ele, ele morou lá 20 anos com a gente. Aí eu acordava de manhã, encontrava com ele já desde 4 da manhã que ele estava pelo quintal, rastelando a grama, fazendo atividade, não parava, andava a pé o dia inteiro. Aí ele, meu filho, estou aqui desde 4 da manhã, porque não para esse vizinho, o Coró e a Dona Maria, eles passam a noite mandando mensagens contra mim. Eu digo, mas como, tio Lucilo? São as mensagens deles contra o senhor, através de peidos, meu filho. Eles peidam. Eles peidam. Aí o Coró peida. Pum, 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 pum. Aí a Dona Maria responde, pum, 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 pum. Aí eu digo, o que significa? Significa, o Lucilo é um bundão. Aí ela responde, é mesmo, a bunda dele é enorme. Aí ele peida de novo. Aí diz assim, por isso que a mulher dele o traiu. Aí ela peida de volta, mas quem é que não trairia um bundão daquele? Aí tá a noite inteira. Vai discutir com um cara desse. Aí eu dizia, não, te deixa pra lá, peida também, manda um pra ele. Coró é um bundão que fica falando de mim a noite inteira, não sei o que e tal. Aí já começava a rir. Eu digo, quando for assim, me chama, tio, que eu venho, a gente faz um trombone daqui pra lá, eu peido junto, não sei o que, aí ele ria, mudava o assunto e tal. Aí já encontrava um ponto de apoio em mim, diluía a necessidade de prova. Porque tem alguém que atribuiu significado e importância objetiva à subjetividade dele, aí desarmava a necessidade de entrar na apologia da defesa delirante. Caio, agora no caso específico do teu tio, você viu o elemento culpa, o superego presente nele ou não? Olha, a culpa não era o forte dele, não era culpa, não era mesmo. Apesar da minha avó, a mãe velhinha, ter sido uma protestante muito neuroticamente culpante, não era nem culpada, porque ela tinha uma justiça própria tão exacerbada que ela não se categorizava entre esses culpados. Mas ela era muito culpante. Apesar dela ser muito culpante,
para os outros, e apesar dele ter sofrido um bombardeio enorme dela em outras áreas, nunca nessa, porque ele era exemplar nessa área. Então ele caía em todas as categorizações protestantes de normalidade, de comportamento moral da minha avó. Então ele nunca carregou esse elemento. Quando a mulher dele traiu, foi ela que traiu. Mas assim mesmo, ele não desenvolveu rancor. Porque ele foi capaz de conversar com ela enquanto ela quis conversar com ele. A vida inteira. Ele deixou de falar com ela quando ela sumiu de querer falar com ele, e inclusive proibiu até o filho dele de se aproximar dele. O mais triste dessa história toda é que ele se suicidou. Ele se suicidou com 78 anos de idade. Olha só. 78 anos de idade, com um coração forte, andava pelo menos uns 20 a 30 quilômetros a pé por dia. Teoricamente iria viver até os 100, uma saúde vigorosa. Mas o fato de que não só houve a separação, mas o garoto, o filho, morou com ele depois separado, alguns anos lá em casa, até que eu acho que algum dia ele foi fazer uma visita à mãe e ele não voltou mais diferente, e na semana seguinte ele foi embora e nunca mais retornou. E a gente não sabe o que ela disse a ele até hoje. E no dia da morte dele, eu estava em Boca Raton, em 1997, a minha mãe me ligou cedinho lá, aos prantos, né? Meu filho, seu tiozinho, eu acordei agora às 5 da manhã, fui à varanda de casa pegar roupas e tal, e ele estava pendurado com uma corda, com um lençol. Foi aquele suicídio de quem ficou pendurado para conseguir se suicidar, porque ele nem do chão saiu. Ele amarrou um pano na grade da casa, está lá até hoje, a grade ali da saída da porta lateral. Ele não tinha altura, ele teve que ir tentando se ajoelhar, e ele teve que ficar de joelho para a sufocação acontecer, do contrário ele não iria conseguir. Deve ter ficado quase uma hora naquele estado. Fora a dificuldade, porque a agonia da falta de ar é tão grande que a pessoa ela se levanta para... Era uma desistência total, um cansaço absoluto. Aí nessas horas, quer dizer, a mamãe ligou e eu falei para a mãezinha, olha, se a senhora está adicionando-se à sua dor o mito do suicídio desenvolvido pelo cristianismo, que nessa hora faz um ente querido sofrer mais pelo modo da morte do que pela morte em si, porque a senhora, espiritualmente falando, está toda instruída no Evangelho para saber que o tio Lucílio está em glória, que para ele foi um alívio, que ele foi arrancado de uma masmorra, que ele respirou pela primeira vez agora. Na vida. Na vida. Agora, como a senhora foi condicionada pela teologia católica e pela herança protestante da teologia católica de demonização dos suicidas, que é uma invenção, sobretudo ocidental, da moralidade, da escatologia moral do cristianismo ocidental, que coloca esse label de irredimibilidade no suicida por essas razõezinhas inventadas pela igreja ignorante e obscurantista. Então, tire isso do seu coração. Porque eu vou lhe dizer, olha, quando eu chegar na glória, um dos primeiros assim que vai estar na porta, me oferecendo aquela balinha de hortelã, que ele me dava até quando eu já era pai, adulto e velho. E ele me deu desde criança. Ele vinha naquela bicicleta dele enorme, com aquele quadro grande, lá da tipografia, ele só andava de bicicleta. Ele sempre tinha o mesmo cheiro, tomava 3 banhos por dia, muito cheiroso, o toque dele de limpeza do esquizofrênico, muito cheiroso, cheio de colônias e ritos. Então ele vinha, ele parava no mesmo lugar a bicicleta dele, abria os braços para mim, aí eu corria para ele, aí ele fazia assim, toca aqui. Aí quando eu tocava ali, ele deixava uma balinha de hortelã na minha mão.
Ele fez isso até comigo, já pai de filhos adultos. Eu chegava em Manaus, ele chegava lá e ele dizia assim, e aí, seu maroto, toca aqui. Aí, pá, eu tocava, ele botava a balinha de hortelã, era o nosso código. Já passou. Eu já velho, já quase avô, né? Então, a vida inteira. Aí eu falei a ela, tira isso da sua cabeça. Tio Lucilo é um resistente, eu não sei como ele aguentou 78 anos, eu sofrendo. Dos males dele não teria tido, mãe. A resistência que ele teve. E era um evangelista, passava o dia na rua distribuindo folhetos. Ele torrava o dinheiro dele todinho, comprando folhetos e folhetos e folhetos. Era conhecido na cidade inteira, o maior folheteiro do Evangelho de Manaus. Você encontrava, era um gadareno do folheto. Andando a pé pela rua, dando folheto para todo mundo, folheto para todo mundo. Mas quando o garoto definitivamente se foi, os contatos todos acabaram, e ele se animava imensamente de poder cuidar daquele filho, aí a infelicidade dele, misturado com esse histórico inteiro, tomou proporções inimagináveis e o coitado deu cabo da vida. Vinícius escreveu, né? O meu vizinho do lado se matou de solidão. Agora, quando eu era novinho e comecei a me estudar, a me interessar por essas questões relacionadas à esquizofrenia, eu devia ter 20 anos de idade, eu li alguns livros à época em que a grande descoberta era do tal do adanacromo. Adanacromo era uma produção que se encontrava, que se estava começando a encontrar no cérebro da maioria dos esquizofrênicos. Aí as leituras variavam. Se a leitura fosse psicológica, a psicologia diria: foi o estado psíquico alterado que alterou a química cerebral e produziu o adanacromo. Não é o adanacromo que produz a esquizofrenia, é a esquizofrenia que gera a produção de adanacromo no cérebro. Quem veio primeiro? A psiquiatria dizia: todo indivíduo que desenvolve adanacromo no cérebro é esquizofrênico. Então a psiquiatria queria associar àquela altura a esquizofrenia à produção química, que quer dizer, é a doença de Maria, não é a Maria doente. E a psicologia dizia, não, a Maria está doente, vamos tratar de Maria, tem a doença de Maria, mas Maria é maior do que a doença. E tem algo anterior a essa produção em Maria ser tratado, não é? Mas o grande elemento pomo da discussão era o adanacromo. Nos últimos 10 anos houve um desenvolvimento da neurociência, mais do que qualquer outra coisa, porque a psiquiatria, nesse sentido, não existe, ela se serve da neurociência, mais do que qualquer outra coisa. Né? E aí, com o desenvolvimento da neurociência, com todos esses equipamentos de mapeamento cerebral, que houve uma revolução no entendimento do cérebro, uma revolução maravilhosa, positiva. A semelhança, o choque foi tão grande de 10 anos para cá na neurociência, só comparável à diferença entre o cosmos de Newton com o cosmos de Einstein. Porque o cosmos de Newton era fixo, e o de Einstein relativo, com dinâmicas diferentes. A neurociência de antes de 10 anos atrás advogava um cérebro não mutante, fixo. A neurociência hoje sabe que o cérebro é mutante, dinâmico, vivo, transformável, alterável em todos os sentidos. Isso foi um ganho extraordinário, pelo menos a gente saiu daquela coisa imobilista, né, irredimível, por qualquer outro ânimo. Hoje existe esperança de que o cérebro mude. Antigamente não, o cérebro não mudava. Agora eles estão chocados, estão vendo. Por exemplo, lesão em células nervosas eram irreversíveis. Hoje já nem tanto. O cara tem um acidente na coluna e você vê que com medicamentos que estão sendo desenvolvidos e fisioterapia, um monte de coisa, tem um bocado de gente recuperando
o que era irrecuperável. Estão começando a ver que o tecido nervoso se regenera, constrói outras pontes, acha um outro caminho para executar a mesma função. E vão descobrir cada vez mais essa regenerabilidade. A natureza está cheia de tecido nervoso se regenerando. Na natureza, o rabo de um calandro não se regenera, é um tecido nervoso, altamente nervoso, com capacidade regenerativa. Então, a gente está começando a botar um pé num mundinho mais aberto para essa possibilidade. Mas a psiquiatria ainda se agarra ao fechamento reducionista disso, como, por exemplo, no caso desse documentário. Em momento algum surge a questão. A lesão cerebral, no tecido cerebral crescente, que chega a atingir os lóbulos frontais, especialmente no caso do indivíduo já está tão delirante que já esteja ouvindo vozes, é o que causa isso? Ou são disfunções psíquicas anteriores muito mais profundas, na natureza do pensamento, no caldo cultural da criação, nos elementos de debilidade que se instalaram no indivíduo, que geraram uma propensão que num determinado tempo, pela via de um trauma, ou de muitos traumas, ou de choques, geraram um encaminhamento psicológico nesse indivíduo para exacerbar essa propensão. E essa propensão exacerbada colocou o cérebro numa função permanente de trabalhar em torno do mesmo tema e do mesmo tópico, a ponto de que a intensidade da obsessão e da fixação do pensamento foi o que gerou o início da disfunção química do cérebro, que acabou produzindo uma deterioração no tecido cerebral que só foi estimulado até chegar a esse ponto. Essa pergunta não existe nunca. A série de desencadeamentos. Nunca. E é uma pergunta fundamental, porque até que ponto o cérebro é um produto da experiência. Tem um filme muito interessante chamado O Enigma de Caspar Hauser, de um alemão, de um diretor alemão. Esse filme conta a história de um sujeito que nasceu órfão, né? Um burguês o pegou para criar e jogou num quarto escuro. Ele cresceu num quarto escuro, sem qualquer contato com o ser humano, sem qualquer elemento de simbolização. Só era colocado por baixo da porta a comida e a água dele, e ele viveu assim até a idade adulta. Aí o sujeito que o colocou aprisionado morre, e de repente ele se vê livre da prisão e começa a viver na vida dos sujeitos, de outros sujeitos sociais. Então ele toca no fogo e se queima, porque ele não tem um registro que o fogo queima. Ele não tem os registros que nós temos pela via da experiência. Né? No final, ele não aguenta mais viver naquela sociedade e morre. É um sujeito desamparado, não tinha os elementos para poder viver os laços sociais. Quando ele morre, os psiquiatras abrem a cabeça dele e falam: viu, estávamos certos. A disfunção dele era cerebral, o problema dele era cerebral. O cérebro do sujeito era diferente. Ora, o cérebro do sujeito era diferente porque nasceu diferente estímulo. Ou porque não teve estímulo, porque ele não viveu. Nasce e não pratique relações sexuais a sua vida inteira, que o seu pinto vai ficar pequenininho, não precisa nem para o cérebro. Para de exercitar, fique sentado nessa cadeira para sempre aqui, que você vai ver as suas pernas, a sua massa muscular vai acabar, você vai definhar pela falta de estímulo. O cérebro é um outro órgão, como qualquer outro, no meu corpo. Sem estímulos, atrofia. Atrofia. Com estímulos ele se desenvolve. Por que você vê crianças em famílias zumbificadas, sem estímulo relacional, tendem a ficar crianças absolutamente zumbificadas. Crianças que nascem em ambientes hiperestimulados ou com estímulos normais, onde a sensorialidade física é estimulada, onde os elementos de natureza psíquica são alimentados, onde a dimensão espiritual é apontada, indicada, onde a celebração gustativa da sensorialidade dos alimentos, da musicalidade, ou da estética, ou todos os outros elementos indicativos de